Neste vídeo vamos falar algumas verdades para jogadores, diretoria, donos da SAF do Atlético. Não vai faltar ninguém nesse vídeo, vamos cobrar todo mundo, cobrança justa e importante. Então já deixa o like no vídeo, curte o vídeo, é importante demais a sua curtida. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, clique em hypar também, tá bom? Para esse vídeo chegar a mais pessoas, clique em hypar, tamo junto. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Instituto Céspedes, calvície tem solução. Se você estiver pensando em fazer um transplante capilar, o melhor lugar em BH é o Instituto Céspedes. Tá com nome sujo, sem crédito no mercado, com a Limpa Nome SA você limpa seu nome e blinda seu CPF por um ano. Aumenta o score e tudo com garantia em contrato dentro da lei. Nome negativado no SPC Serasa, Limpa Nome SA resolve. Prime Gourmet, para você aproveitar desconto nos melhores restaurantes de BH. E olha, o desconto é realmente incrível. Aproveite agora, link na descrição. Brussels, cerveja puro malte, cerveja lager deliciosa. Se você provar, eu tenho certeza que só vai beber Brussels para maiores de 18 anos e beba com moderação. E Papibet, Papibet é a nossa casa de aposta, é a casa de apostas da Web Rádio Galo, do Beto Guerra. Aposte com responsabilidade, acima de 18 anos, para maiores de 18 anos e as melhores ODDs do mercado. Gente, vale muito a pena. Lembrando, site 100% regularizado, então você pode confiar e não é para tirar aquele dinheiro, né, de algo importante de casa, nada disso. É aqueles R$20 ali para você brincar, se divertir, tá bom? E aí você vai brincando aí na Papibet, link na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre esse momento do Galo, né? Ontem o Atlético perdeu para o Botafogo, terceiro jogo consecutivo, jogando com um a mais, em que nós não vencemos, né? Empatamos com o Santos, não vencemos aquele jogo porque o Lianco não queria que o Atlético vencesse, cometeu um erro tão ridículo, né, que foi difícil defender. Contra o Bolívar, 2-0 no segundo tempo, toma um gol no início, e aí o time não queria, não só o Lianco, né? Falei obviamente uma forma de falar, mas aí o time não queria porque cometeram 2 pênaltis, inclusive o Lianco, né? Cometeram 2 pênaltis, eles ainda erraram um, e no segundo eles converteram. O Atlético não conseguiu vencer um jogo com um a mais, em que estava mais tranquilo. E ontem, final do primeiro tempo, o Atlético jogando bem, o Botafogo teve o seu centroavante expulso, e era até o jogador que não estava arrumando nada no jogo, né? Até falei na transmissão, talvez nem fizesse tanta diferença para eles. E aí o Sampaoli, que foi um personagem no jogo, substituiu, fez mudanças no intervalo, e essas mudanças mataram o time do Atlético, que fez um segundo tempo tão bizarro que a gente foi finalizar com 33 minutos, se eu não me engano, por aí, 33 minutos, e no gol, acima dos 40 e poucos minutos, em que o goleiro do Botafogo fez uma defesa, lembrando, foi uma defesa onde? Eu não sei nem se a bola entraria, tá? Com tamanha força que foi a finalização do Scarpa, eu não sei se ela entraria. Mas foi uma defesa, né? Pegou a bola ali e tal, beleza. Então assim, gente, foi um segundo tempo patético do Atlético, com um a mais, o time não jogou absolutamente nada. E aí a gente viu, o Renier até saiu nervoso, ele que no primeiro tempo, pelo menos foi um cara que teve brio, né? Correu, buscou o jogo, tentou, bola na trave, enfim, o Renier não tem o que falar dele no jogo de ontem, porque ele tentou, ele fez de tudo, buscou o jogo. Mas mais um jogo em que coletivamente o Atlético muito abaixo, primeiro tempo até melhorou, mostrou algumas triangulações, mas durante uns 20 minutos ali, e depois não mostrou absolutamente nada, vários jogadores muito abaixo, vários jogadores que não entram, sequer entram na partida. Júnior Santos, Dudu entrou no finalzinho contra o Santos e foi uma piada, né? O lance dele tentando driblar e a bola batendo nele saindo, enfim. Não consegue jogar mais o Dudu e o Atlético contratou, mas já vou falar sobre isso. Então assim, eu já acho que alguém precisa, e o problema é que a gente não tem esse alguém, né? Alguém precisa chegar no São Paulo, que seja o Andreata, salva a gente, Andreata. Você, Andreata, que em 2020 nos ferrou com aquela festinha, por que você não salva a gente agora? Nós estamos precisando de alguém para salvar. Porque se for depender do Vitor e do Paulo Brax, meu amigo, nós estamos ferrados. Dá uma ideia aí no Sampaoli, você que é o braço direito do Sampaoli, dá uma ideia nele. Dá uma chance para alguns garotos aí do Sub-17. Porque, sinceramente, eu prefiro ver o Mosquito, que é um destaque do Sub-17, o Veneno, né, quando ele estiver recuperado aí. Tem o Izep do Sub-20, que é sim um bom jogador, entrou bem quando o São Paulo entrou aos 45 e entrou bem. Mostrou qualidade. Eu prefiro esses caras entrando no jogo, nas partidas, do que Júnior Santos, que já não tem entrado mesmo, do que Dudu, do que o próprio Biel, que foi uma contratação, assim, um jogador muito mediano, assim, nada demais. Ontem ele apanhou da bola. Ele tava brigando com a bola, o Biel, ontem. Ele e a bola, os dois estavam se entrelaçados ali, um brigando com o outro. Era bizarro, né? Então, assim, eu prefiro, sabe, alguns garotos, pelo menos esses garotos vão entrar com vontade, vão pra cima e até vão mostrar algo que esses que eu falei não mostraram até agora.
que é qualidade, né? Qualidade. Porque não é nem a questão só de que eles vão correr, eles vão tentar, eles vão jogar é a vida deles, né? Os caras estão surgindo agora, eles querem jogar, eles querem mostrar qualidade para quem sabe no futuro ir para Europa, né? Comprar aí uma casa para os pais e tudo. Não é nem por isso só não, é porque tem falta qualidade. O Atlético contratou tão mal que nós não temos qualidade técnica. Os jogadores apanham da bola. O Dudu, quando entra, apanha da bola. O Júnior Santos, então, nesse jogo contra o Santos, foi uma piada. Ele tentando driblar, não conseguiu driblar um jogador. Perdia a bola e fazia falta, assim, uma coisa bizarra. Então, assim, ô Andreata, salva a gente. Conversa com o Sampaoli, dá uma chance pros garotos. Porque esses aí, não dá. Não dá mesmo. Então, assim, gente, isso aí primeiro, né, com relação aí a jogadores. Acho que alguns, eu nem acho que tem que afastar, porque eu não vejo como fazer isso, né? Imagina, gente, vocês acham que o Atlético vai afastar, por exemplo? Muita gente fala, afasta o Júnior Santos, a maior contratação da história, eles vão afastar? Não, eles vão tentar de tudo pra ver se ele faz ali um golzinho pra pegar e falar depois, tá vendo? Nós não erramos. Você acha que eles vão assumir que erraram feio com relação ao Júnior Santos? Lógico que não. Mas assim, não precisa afastar ninguém não, só não leva pros jogos, deixa lá treinando normal. Aí na hora dos jogos, não vai, quem vai é o Mosquito, é o Veneno, é o Zep, se tiver outro sub-17 aí, são esses. Eu não sei se eles estão prontos ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, aqueles que estão lá, eles estão prontos para não fazer nada, para não substituir 1% do Coelho, que não joga mais esse ano. Isso eles estão prontos, né? Então, assim, a primeira coisa, eu espero que algumas mudanças aconteçam. Vamos lembrar que em 2005, o Atlético quase não caiu por conta a base, né? A base quase salvou o Atlético, é porque não dava tempo mais. Mas na hora que tirou os medalhões, aquela turma, e colocou a base, quase que o Atlético se salva, né? Ainda dá tempo, o tempo ainda tá, tem 20 e pouca rodada aí, dá tempo, né? Mas tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Aí, vamos agora falar sobre Vitor e Paulo Brax, né? Esses dois que, pra mim, sinceramente, Vitor é um grande ídolo. Acho até que ele precisa ir embora ano que vem, até pra que isso se mantenha. Porque daqui a pouco a torcida vai criar um ranço tão grande que vai vai perdendo um pouco dessa idolatria. Inclusive, só antes de falar do Vitor, eu lembrei de outro ídolo que é o Bernard. O Bernard ontem, pelo menos, eu espero também que o Bernard tenha mais oportunidades, tá? Porque ontem, pelo menos, ele entrou bem e o Bernard é um que a gente sabe que vai correr, vai se doar, vai lotar e ele tem qualidade. Ele não vem bem no Atlético mesmo, mas a gente sabe que ele é bom jogador, né? E ele, pelo menos, tem brio. Ele, pelo menos, ele é atleticano. Ele não vai entrar de qualquer jeito, não. Tá? Nas partidas aí, desmotivado, não. Ele vai entrar pra tentar ajudar, pra tentar salvar o Atlético. Então, eu prefiro que entre o Bernard nos jogos do que Júnior Santos, Dudu, do que essa turma, Biel, do que essa turma, ok? Dito isso, falando sobre Vitor, eu espero que pro ano que vem o Vitor, né, esteja em outro lugar, porque senão daqui a pouco vai perder essa idolatria. E vai ser muito triste, porque é um grande ídolo. Pô, é só lembrar da defesa, né, da Libertadores, defesa com relação ao Riascos, né? Aquilo ali foi absurdo. Mas a gente não pode perder essa idolatria e isso vai acontecer, porque o trabalho do Vitor e a entrevista dele ontem, meu Deus do céu. Eu falava há um tempo atrás, gente, sai de Nárnia. Parece que ainda estão em Nárnia, não conseguem. Parece que eles não estão conseguindo achar a porta de saída de Nárnia. O Atlético, o Vitor chegou a dizer que o Atlético foi bem ao mercado no meio do ano. Gente, o Atlético no meio do ano, eu até tuitei isso, e pra lembrar os jogadores certinho aqui, ó. Vamos lá, no meio do ano o Atlético contratou Dudu, que até agora não jogou absolutamente nada, que já não jogava no Palmeiras, não jogou no Cruzeiro. E vai lá ver no Cruzeiro o que eles falam dele, tá? Da saída dele e tudo. Vai lá ver, tá bom? Já falava na época sobre o Dudu. Né? Profeta acontecido, não. Pelo contrário, já falava antes. Biel, eu já falei aqui, um jogador mediano, briga com a bola, um jogador comum, nada demais. Né? É empréstimo, mas será que não dava pra trazer um empréstimo de um jogador melhor? Enfim. O Tressoldi, que não estreou ainda porque veio lesionado, parece um bom jogador, um bom zagueiro, mas ainda tá no recondicionamento físico, ainda não pode jogar, então não dá pra falar dele. E dois bons jogadores, que é o Alexandre e o Renier, mas que não tem regularidade. Vamos falar a verdade, são bons jogadores? São, mas não tiveram regularidade, né? Ontem o Renier foi bem, o Alexandre foi bem contra o Bolívar, mas, assim, não tem regularidade nenhuma. O Renier não vinha jogando bem, né? Até entrou bem ali contra o Santos, né? Mas não vinha jogando tão bem, e o Alexandre também. O Alexandre, vamos falar a verdade, não vinha jogando bem, fazendo boas partidas, mas são bons jogadores, ok, né? Boas apostas, assim, jogadores mais jovens. Mas são 5 contratações, onde 2 até agora não deu errado, não, deu muito errado. Dudu e Biel não resolvem absolutamente nada. Tressoldi não jogou e 2 que são bons jogadores, mas que até agora também não teve um que chegou e jogou. Não teve um que até agora chegou, vestiu a camisa e jogou. E dominou ali o meio-campo, o ataque, não teve um até agora.
Não teve um que chegou e virou titular absoluto e que tem uma regularidade, nada, zero, não tem nenhum. E essas são as belíssimas, grandes contratações do Atlético no meio do ano, que o Vitor disse. São as grandes contratações, né? E aí, sem contar no início do ano, né? Júnior Santos e Rony é 14 milhões de dólares. Você junta os dois, dá 14 milhões de dólares. 14. Então, gente, assim, sinceramente, Vitor e Paulo Brax também agora, falando do Paulo Brax, né? Que eu já posso falar dele, que ele chegou esse ano, mas também já participou de muita coisa, né? Um trabalho vergonhoso, o de vocês dois. O trabalho esse ano de Paulo Brax e Vitor é um trabalho vergonhoso. É um trabalho pífio e que, me desculpe falar mais uma vez disso aqui, né? O Rafael Menin, eu não sou formado, eu não tenho formação, mas você pode ter certeza, Rafael Menin, que eu jamais faria um trabalho tão fraco como eles fizeram esse ano com relação a contratações. Isso você pode ter 100% de certeza. Sabe por quê? Com 14 milhões de dólares, eu pegaria um camarada como meu amigo Bruno Garcês, que entende muito, muito mais do que todos que estão aí no Atlético com relação a mercado sul-americano. Muito mais, não é pouco mais não, é muito mais do que esse Siga, inclusive, né? E ele iria com certeza mapear jogadores e encontrar para mim um ótimo primeiro volante que até hoje não conseguiram contratar. Talvez até o que vocês queriam. E o Atlético aí entra, o Rafael Menin não liberou, né, a grana, mas um bom primeiro volante. Gente, o Montoro do Botafogo, um garoto de 18 anos, foi disputado até pelo Flamengo, joga muito. Ontem, olha o lance do gol. Deixou o Natanel no chão, né? Ele custou 9 milhões. O Júnior Santos custou 8. Então só aí já seria um jogador. Só aí já seria um jogador, um valor menor, bem menor do que Rony e Júnior Santos, e que já seria algo assim, muito diferente, né? Um diferencial no elenco. Um garoto de 18 anos, um ponta de muita qualidade, que no futuro pode ter certeza. Se o Botafogo investir 9, daqui a pouco vai vender esse garoto aí por 30, 40, por aí. É por aí, porque o garoto joga muito, o Montoro, joga muito e tem 18 anos. Então, assim, realmente, assim, o Vitor e Paulo Brax, um trabalho esse ano vergonhoso, um trabalho ridículo que vocês fizeram, péssimo, não foi ruim, foi péssimo o trabalho, tá? Encheram o elenco de jogadores medíocres. Eu peguei o site do Atlético, entrei aqui, tem 10 atacantes no site do Atlético, aí me perguntaram, Beto, quantos você acha que deveria ficar no Galo ano que vem? Eu consegui citar 2, eu consegui de 10 citar 2, sendo que o João Marcelo acho que tem que emprestar até para ele jogar, não adianta ficar aqui parado sem ser relacionado. Parece um bom jogador, mas tem que rodar para jogar. Agora o resto, gente, é rua, é tchau, um abraço, benção, valeu, some. Agora quero ver como que vai se desfazer de Dudu com contrato longo, Júnior Santos com contrato longo, Rony com contrato longo e salário milionário. Quero ver como é que vai conseguir. O Atlético se desfez do Vargas para trazer 3 no ano seguinte. O Atlético hoje tem 3 Vargas. Assim, é um trabalho inacreditável de fraco. Então, assim, sobre Vitor e Paulo Brax, está dito, né? Pelo trabalho que fizeram esse ano, se eles forem demitidos no final do ano, pro ano que vem, é justíssimo. Mas é muito, não tem nem como eu olhar e falar assim, nossa, eu não entendi a minha demissão. Opa, pô, não? Aí fica fácil de te explicar, fica muito fácil. Agora, para finalizar, vamos falar aí sobre os donos da SAF, né? Que também outros que parece que não conseguem sair de Nárnia. A porta não conseguiram encontrar a saída de Nárnia. Sabe escrito ali, saída? Não conseguiram. O Rubens Menin me mandaram aqui até hoje um vídeo do Rubens Menin falando do elenco, que é um dos melhores lá da história do Atlético. Esse elenco do Atlético é um dos melhores da história, gente. Né? E o Rafael Menin na entrevista dele e tudo. Então, assim, eu acho que, de fato, o Rafael Menin e o Rubens Menin têm, sim, muita culpa no cartório. Principalmente porque, eu sempre digo, não é o Rafael Menin, que é quem mais toma conta, tá, hoje aí do Atlético, não é ele também quem tem que ir no mercado sul-americano ou na Europa ver um jogador que está encostado, não é ele não. Né? Esse trabalho não tem que ser dele, mas ele tem que colocar as pessoas certas para fazer esse trabalho. E hoje as pessoas que fazem esse trabalho estão fazendo um trabalho péssimo, como eu acabei de falar. Então tem culpa sim. Né? E quando o Atlético estava para trazer um volante que estava fazendo de tudo para vir para o Galo, né? O Portilha estava fazendo de tudo para vir para o Galo, chegaria e resolveria. E quando o Garcês fala desse jeito, para mim eu fico tranquilo. Ele falou, por exemplo, na época, anos atrás, o Alan Franco. Tá aí o Alan Franco, um jogadoraço. Então, assim, um jogador que chegaria para resolver, primeiro volante para resolver. O Atlético não trouxe. Jogador que chega para resolver, o Atlético não se interessa, o Atlético não contrata. Eu acabei de mostrar os que vieram, temos boas contratações, mas ninguém resolve nada, resolveu nada até agora. Então, gente, Rafael Menin, Rubens Menin tem sim, né? E os Zés aí, tudo. Tem culpa no cartório porque fala-se muito em investimento. O Atlético foi um dos times que mais investiu
em reforços esse ano. É um dos que mais investiu e com certeza o que pior investiu. O que investiu errado, mais errado de todos, né? Porque temos... Não tô falando também que o trabalho não teve nenhum... algo positivo. Teve sim, você viu um Coelho, o Natanael, apesar da partida bizarra de ontem, é um bom jogador, né? Tivemos alguns acertos sim. O próprio Lian, que chegou no meio do ano passado e tudo, esse ano tá aí fazendo uma ótima temporada. Temos sim alguns acertos. Vamos falar também que não tem acerto nenhum, né? Mas a verdade é a seguinte, tem erros. Que erro, gente? Erro é uma coisa, você pode contratar o Cristiano Ronaldo, vamos dizer assim, o cara chegar e não jogar nada. Pode acontecer. Futebol não é ciência exata, não. Você vai lá atrás do cara, o cara é muito bom jogador, chega aqui e às vezes não joga. Às vezes não deu certo ali no esquema, às vezes com os companheiros, enfim. Isso acontece agora. Tem contratação que você olha e fala assim, é igual você tá andando, vê a casca de banana e fala, ih, rapaz, eu acho que se eu não desviar aqui eu vou cair. E é o que o Atlético fez, o Atlético caiu, o Atlético viu a casca de banana no chão e pisou e caiu. Entendeu? Então, assim, isso várias vezes, né? Porque foram várias. Uma atrás da outra. Caiu, ele levantava, ó, tem outra, pum, caía de novo. Olha, tem outra, pum, caía de novo. Porque tem contratações aí que era meio óbvio, né? E eu posso falar, e eu, graças a Deus, eu posso falar porque eu falei antes, né? Não é agora, não. Eu falei antes. Falei bem antes. Mas tá aí, todos têm culpa no cartório. E aí, quando eu falo pra finalizar aqui, que já ficou longo, o vídeo já ficou bem longo, quando eu falo também, pô, mas tem que... se o Paulo Brax, o Vitor deixar o Atlético, o problema é o seguinte, quem que vai contratar os profissionais, né? É o Rafael Menin e tudo, é Rubens Menin, cara. Eles é quem vão contratar os profissionais para cuidar do futebol. Aí que a gente olha e fala, meu Deus do céu, nossa, tá muito ferrado. Mas o importante, para finalizar, o importante é que eu tenho certeza que a turma lá tem formação. Isso é que é bom, isso é que vale mesmo. Se o trabalho é bom, ruim, se rasga dinheiro, porque eu começo a duvidar dessa dívida do Atlético, eu começo a achar que não tem dívida, sinceramente. Será que tem dívida mesmo? Será que isso aí não é um plano aí? Porque como que um clube tem uma dívida bilionária e rasga tanto dinheiro? Contrata tantos jogadores acima de 30 anos que não vão render absolutamente nada financeiramente para o clube, que vão dar prejuízo e que não performam, que não jogam. Ao invés de buscar, como o Botafogo buscou esse Montoro, que é um baita jogador de 18 anos, que custou quase o mesmo que o Júnior Santos. Então, assim, eu começo a duvidar. Será que tem... Porque, sinceramente, se o dinheiro é deles, como é dito, né? Não, o dinheiro é nosso, a dívida é nossa. A dívida é nossa. E vocês rasgam dinheiro desse jeito? Meu Deus do céu, será que tem dívida mesmo? Porque é uma rasgação de dinheiro que eu vou te contar, viu? Enfim, gente, quero saber, desabafei, falei tudo que eu tinha pra falar. Pra mim tá tudo errado no Atlético. Ah, é terra arrasada, não é terra arrasada o quê? Não é terra arrasada? Se essa turma não acordar, ano que vem nós vamos ver esse time aí, torcedor gritando, vamos subir galô. Então, meu amigo, se a turma lá não entender o momento e não começar a jogar com mais vontade, mais seriedade, a nossa briga é contra o rebaixamento e é uma briga dura, pesada, árdua. Tem que pontuar muito, vencer muitas partidas. O Atlético tem 9 jogos aí que não vence. Então, gente, se não acordar, ano que vem vai ser na Série B, porque de quem tá lá eu não duvido de absolutamente nada. Não duvido de nada. Quero saber a sua opinião, comenta aí, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, clique em hypar também e deixe nos comentários se você concorda comigo ou não, tá bom? Tamo junto, agradecer a todos pela audiência aí, lembrando que os links aí de todos os nossos patrocinadores estão na descrição do vídeo, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, fui, tchau, valeu!